vai à casa de Sem à procura dele e o encontra deitado no sofá, muito mal. Ela vê que a sala da casa está toda revirada e ele está com algo da filha deles. Sem diz que está muito cansado e acha que não tem mais forças para continuar vivendo. Diz que perdeu toda a coragem. Ele diz que não aguenta mais tudo isso e não consegue fazer nada sem ela. Ele chora muito e ressalta que, sem ela, não consegue viver. Kisme se senta ao lado do ex-marido e ele chora muito e deita no colo dela. Sem pede para irem embora dali juntos, para onde ela quiser, e que não pensem em mais nada, para irem embora juntos e deixar tudo para trás. Sem diz que a ama. Kisme fica triste, e ele diz que a ama demais, com todo o seu ser, e está cansado de não conseguir dizer isso. Ele diz que a ama muito. Kisme chora e toca no rosto dele. Ela diz que também o ama. Seida vai até Arif e pergunta se o ladrão realmente invadiu a casa de Enver ou se Sirin inventou uma mentira. Arif diz que era verdade e que viu o ladrão. Seida pergunta por que ele olhou para Sirin com ódio. Ele revela que aconteceu uma coisa, mas precisa ter certeza antes de contar. Seida pede que ele lhe conte. Arif diz que Sirin disse uma coisa estranha ao ladrão e falou que tinha matado o marido da Bahar, o Sarp, e que faria o mesmo com o ladrão. Seida diz que a Sirin estava falando da vez que o Sarp caiu da balsa por causa dela. Arif diz que Sirin mencionou que havia tirado a vida do Sarp recentemente. Seida acha isso impossível, Sirin ter matado o Sarp no hospital na frente de todos. Seida fala que viram Sarp morrer após o acidente de carro. A mulher pede que Arif não acredite em tudo que essa doida diz. Seida pede que ele não fale isso para Bahar, pois ela ficaria louca. Ele afirma que não irá dizer nada para Bahar. Sem está dormindo. Ele acorda e vê que Kisme não está ali e que já saiu. Sem chama por Kisme. Kisme está na rua, andando pela cidade. Ela pega seu carro e sai. Sem vai até a mesa e vê que Kisme deixou um café da manhã para ele. Ele vê um aviãozinho de papel. Seida e Raif estão na praça, aproveitando o dia nublado. Seida nota que Raif está bem quieto e fechado. Raif pergunta como vai a escola do Arda. Seida diz que muito bem. Ele pergunta se ela resolveu tudo. Seida diz que ainda não. Ele pergunta do Satyumis e se ele gostou do presente. Seida diz que ele ficou super feliz, mas não sabe que o presente foi mandado por ele. Seida diz que contrariou o pai de Satyumis e disse que era ela quem tinha dado. Raif pede que Seida leve o menino para vê-lo algum dia. Ela diz que vai tentar, mesmo que a mãe dele não goste. Henry vai ao escritório falar com a diretora. A moça diz que tentaram contato com os antigos responsáveis do Satyumis, mas ninguém deu retorno. A moça fala que é professora há 25 anos e nunca tinha visto pais tão irresponsáveis. Henry a entende. A professora diz que Satyumis sempre foge da escola e, quando vem para a aula, só fica brincando. Henry diz que seu filho não tem nem sequer livros. Ele pensa que o menino é um caso perdido. A professora diz que Satyumis não precisa de caderno e lápis porque é capaz de memorizar tudo o que escuta e é muito inteligente. A professora revela que Satyumis é o melhor aluno da turma. Henry fica surpreso. Satyumis está no pátio e põe o pé para um garotinho cair. O colega dele quase cai. Satyumis diz que a vida é perigosa e pede que o garoto tome cuidado por onde anda. A professora vai até Satyumis e pede que ele dê um beijo no pai e que volte para a sala. Henry diz a Satyumis que ele é o melhor aluno da turma. Satyumis diz que não estava mentindo. Ele diz ao pai que pensou que ele estava mentindo e agora está se sentindo culpado. O menino decide voltar para sua sala. Seida comenta com Raif que pensou que ele tivesse ficado bravo com ela por não aceitar o presente dele, já que às vezes ele fica de mau humor. Os dois riem juntos. Ele vê um casal passeando e logo se entristece. Depois diz a Seida que a entende e fala que ela fez a coisa certa. Seida pergunta como assim. Raif diz que ela fez certo em não ter aceitado a aliança. Ela concorda que não tem motivo para aceitar. Seida pede para voltarem para casa, pois está muito frio. Ela arruma as coisas dele para levá-lo para casa. Arif está no trabalho e fica olhando para Sirin com uma cara de raiva e de mau humor. Ela percebe que ele está lhe encarando com uma cara nada boa. Sirin leva um café para Arif. Ela agradece a ele por tudo que fez por ela naquela noite. Arif pede que ela não o agradeça e pede que fique tranquila, pois está tudo bem. Sirin pergunta por que ele subiu para chamá-la. Ele diz que foi buscá-la, pois não queriam deixá-la sozinha. Sirin diz que a porta estava fechada e não ouviu ele bater. Arif diz que o ladrão deixou a porta aberta e, quando ouviu as vozes, correu para vê-la. Sirin pergunta o que ele escutou.
Ela se lembra do que falou para o bandido. Arif diz que escutou ela falando com o ladrão. Sirin diz que estava tentando assustar o bandido, mas não deu certo. Ela diz que ainda bem que ele chegou. Ela diz que é melhor voltarem a trabalhar. Raif fala por telefone com alguém. Seida chega e elogia o rapaz por falar francês tão bem. Ele diz que estava falando italiano. Seida pergunta quais idiomas ele fala. Ele diz que inglês, francês e italiano. Seida fica. Ela ressalta que só sabe o idioma deles, turco, e nem a língua nacional ela fala direito. Ele deseja bom apetite e se retira. Um colega de Sirin a relembra de limpar a cafeteira e diz que Arif falou que isso não pode mais acontecer. Pergunta quem ele pensa que é, se acha que pode mandar nela e se é seu chefe. Sirin pede que ele fique na dele e que a deixe em paz. Ele pede que ela fique tranquila e sai. Sirin se enfurece. Diz a Fazile que o filho dela sabe muitas coisas. Ela diz que ouviu ele falando italiano. Fazile diz que Raif adora estudar outros idiomas desde criança. Seida pergunta se ele estudou no exterior. Fazile diz que sim, e que ele foi para a Europa fazer faculdade. Ela diz que seu filho fez faculdade em Londres, e em Paris, fez doutorado. Seida fica surpresa. Ela diz que queria ter terminado o ensino médio, mas não conseguiu, pois precisou trabalhar. Fazile diz a Seida que ela foi uma guerreira, consegue se virar sozinha e precisa se orgulhar disso. Fazile parabeniza Seida. Bahar chega à casa de Fazile. Ela deseja feliz ano novo a Raif e diz que as crianças adoraram os presentes que ele mandou. Ela o agradece. Bahar dá para Raif 2 pedrinhas pingadas que seus filhos fizeram para ele. Ele acha lindas. Seida pede que Bahar se sente. Raif pergunta a Bahar se há alguém na vida da Seida, um namorado ou caso, e se foi por isso que ela devolveu a aliança ou por sua condição. Bahar diz que não. Ele pergunta se Seida tem alguém. Bahar não consegue responder sua pergunta, pois Fazile chega e a chama. Seida pergunta a Raif se há algum problema. Ele diz que está tudo bem e pede que ela volte para o trabalho. Ela está preocupada com ele. Ele pergunta se ela quer fazer algo. Ela diz que está com muito trabalho e o leva para a cozinha. Ela diz que fará o chá e pede que ele lhe ajude tirando todos os grãos enquanto prepara o chá. Raif diz a Seida que não quer que ela vá. Ela diz que só irá servir aquilo. Fazile diz a Bahar que quanto mais detalhes e demonstrações de sentimentos e dos acontecimentos, será melhor para abordarem bem a história dela e para ela entender tudo. Seida serve um chá para as mulheres. Seida diz que Raif está na cozinha lhe ajudando a preparar os grãos. Fazile fica chocada. Ela pergunta por que o Raif está preparando o feijão. Seida diz que pediu para ele lhe ajudar na cozinha para se distrair. Bahar ri da situação. Fazile também ri. Bahar pede desculpas, mas diz que às vezes a Seida lhe faz rir. Fazile diz que a Seida é muito engraçada, e ela e o Raif se dão muito bem. Bahar e Fazile falam sobre a amizade linda de Seida e Raif. Fazile pergunta a Bahar sobre o amor dela pelo Sarp e pelo Arif. Fazile pede que ela tome um pouco do chá, pois tem muito tempo para conversarem. Raif diz a Seida que, se sua mãe o visse ali, teria um infarto. Seida diz que contou para ela, e que está bem e não ficou brava. Raif diz que, antes do acidente, cozinhava muito bem. Seida pergunta por que ele parou de cozinhar. Ele diz que tem coisas que são difíceis e que não consegue fazer. Seida diz que pode ajudá-lo no que ele não puder alcançar. Ela pergunta qual era a especialidade dele. Raif diz que seu risoto era uma delícia. Ela diz que nunca ouviu falar disso. Ele diz que é um arroz italiano e que algum dia irá fazer. Seida brinca com ele e bate a casca de feijão nele, depois pede desculpas e eles riem. Ela diz que bateu muito forte nele. Eles riem e ela toca no rosto dele. Eles ficam se olhando por um tempo. Seida pede para continuarem com o trabalho para pôr para cozinhar. Bahar conta para Fazile que, no ensino fundamental, teve uma conversa profunda com uma de suas amigas que questionou se era possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Fazile pergunta se elas discutiram. Bahar diz que nem deixou as meninas falarem sobre aquilo e começou a gritar. Fazile pergunta se Bahar fez isso por Atice tê-la abandonado para fugir com outra pessoa. Bahar diz que pode ter sido isso, mas ficou muito mal na hora e disse que, no fundo, não havia nada pior do que alguém que amasse 2 pessoas. Ela comenta que disse algo que nunca conseguiu esquecer, e fala que lembra de momentos daquele dia como se tivesse sido ontem. Fazile acha isso interessante. Bahar diz que às vezes se pega lembrando desse dia. Fazile comenta que ela não é uma pessoa de julgar os outros,
e por isso talvez tenha se sentido mal. Bahar diz que não foi só isso, e ressalta que pensa que, se naquele dia não tivesse gritado com suas amigas, talvez não se sentisse culpada hoje. Ela diz que falou coisas que não queria ter dito e que a vida devolveu para ela e jogou na sua cara o que aconteceu. Bahar afirma que a gente não entende o que os outros sentem até passar pela mesma coisa, mas que até hoje paga o preço das palavras que disse. Fazile diz que está adorando ouvi-la. Bahar pede para ir ao banheiro. Bahar sai e, ao abrir a porta do banheiro, encontra Raif. Ela se desculpa com ele. Bahar diz que, mais cedo, não conseguiu responder a pergunta dele, mas quer esclarecer que a Seida não tem nenhum romance e não está apaixonada por ninguém além dele. Seida escuta tudo e diz a Bahar que consegue ouvi-la lá da cozinha. O clima fica constrangedor.